Inova! Somos Multi, porque o seu mundo é assim. Avenida 15 de Novembro, 1540. Centro Comercial Boulevard, Sala 411. Fone Whats 3281-1494. ZYU 492, 87.5 MHz. Ouça na frequência 87.5. Veja em inova.tv.br. Então tá, pessoal, vamos contar o tempo a partir de agora, 8 horas e 44 minutos, então até 9h14 a gente tem, a partir de agora, então, a nossa entrevista sabatina. Primeiramente agradecer aí, mais uma vez, Charles Eloir Petzinger e ao meu colega aqui de bancada, Eloir Clavé. De forma direta, a gente já vai aí para questionamento, porque já fizemos a devida apresentação antes e assim fizemos com os demais candidatos. Charles, o senhor tem sempre falado aí nas redes sociais, no programa de rádio, creio que também até nas reuniões partidárias, que o senhor está preparado para ser prefeito. O que é estar preparado para ser prefeito? Seria a minha primeira pergunta. Quais são os atributos, quais são as características de uma pessoa que está pronta para ser prefeito? Bom, sócio, respeitando todos os candidatos a prefeitos que estão disputando o pleito em Nova Petrópolis, quando eu digo que estou preparado, né, para ser o prefeito e para ser o gestor do município, no sentido de dizer que eu tenho o conhecimento do executivo, o conhecimento interno das secretarias, o processo interno que se faz dentro da prefeitura. Muitas vezes as pessoas não têm noção ou confundem que o vereador ele tem esse mesmo conhecimento dentro do executivo como no legislativo. Isso não é verdade. O legislativo é totalmente separado. Não tem uma coisa, não é nada a ver com outra. Quem é vereador, quem é legislativo, ele legisla, e quando se é um secretário, ou prefeito, ou um vice-prefeito, aí sim a gente tem esse conhecimento do que realmente, como se conduzir uma prefeitura. Primeiramente, pegar uma secretaria, conseguir comandar uma secretaria. Né? E eu tive esse privilégio de comandar a Secretaria de Obras, fui diretor de urbanismo, né? E isso me deu uma experiência muito grande. Depois, como vice-prefeito, mais ainda, né, onde eu tive, por várias vezes, a oportunidade de assumir a prefeitura como prefeito em exercício. Então, eu atribuo o preparo, muitas vezes, que eu afirmo, né, que o preparo, realmente, ele vem desse conhecimento da pessoa que passa por dentro do executivo e não que fica só no legislativo e pretende ir para o executivo achando que vai fazer o que bem entende. Não. E com base dessa diferença, desse diferencial que o senhor atribui, qual que seria a obra, a ação, a política pública que vai diferenciar o seu governo daquilo que está hoje, porque, afinal de contas, o senhor é oposição? Sim. Ou não? Sim, oposição. E quem não é? 90% da comunidade, eu acho que é oposição a esse governo, né? Mas, assim, o que eu quero dizer, sócios, assim, nós temos várias prioridades. Eu sempre digo assim, as pessoas perguntam assim, qual é a prioridade? Qual é a tua prioridade quando tu entra para ser prefeito? Tu te elegeu, qual é a tua prioridade? Ou qual é a tua prioridade como candidato? Dentro da prefeitura, tudo é prioridade. Quem tem uma lâmpada queimada, a prioridade dele é que a lâmpada seja trocada. Quem está com um bueiro entupido na frente de casa, está entrando água dentro da casa, a prioridade dele é o bueiro entupido. Quem está com um problema de desvio para ir até Caxias do Sul, tem que pegar a estrada, desviar com caminhões e tal, a prioridade dele passa a ser que se efetive logo uma estrada alternativa, né, um desvio alternativo, que ele consiga acessar mais rápido a BR-116. Então, assim, as prioridades são... tudo é prioridade dentro da prefeitura. Mas há momento, candidato, que é preciso fazer escolhas, e talvez a principal característica de um gestor em detrimento de tal situação, essa será escolhida. O que o senhor faria diferente em relação a essa circunstância que aconteceu agora? Tivemos aí chuva em grande quantidade, tivemos uma ponte que foi destruída parcialmente, depois foi implodida, tivemos que a sociedade civil ter que ela se organizar e pagar uma ponte. O que o senhor teria feito nesse momento de diferente? Ou pelo menos, no mínimo, 3 projetos que o senhor consideraria importantes para uma iminência de colocar em prática.
Bom, primeiramente, eu vejo tanto se fala no projeto Nova 2050, tá? Quando de fato esse projeto hoje está parado, e posso dizer a vocês e afirmo com toda a convicção, esse é o melhor plano de governo para qualquer prefeito. Se pegar o projeto 2050 hoje, ele é o melhor plano de governo já elaborado por um gestor. Por quê? Ali ele contempla tudo. Dentro do projeto 2050 estão contempladas, imagina, esse projeto foi feito há mais de 5 anos atrás, né? Ali eles já estavam apontando que teria que ter uma via interbairros. Ali dentro do 2050 já estavam dizendo que teria que ter uma rota alternativa para interligar a BR-116. Ali já estava falando de outras obras que precisam ser feitas no entorno de Nova Petrópolis. Então, hoje, com certeza, qual é a prioridade hoje? Nós temos que achar uma via alternativa para acessar a BR-116. Sabemos que ela está com vários pontos de instabilidade que podem dar problema daqui a 2 anos, 2 meses ou 2 semanas. Primeiro, a Interbairros. A ligação, então, é essa via alternativa para acessar a BR-116. A outra, a Interbairros, se faz necessária. Por quê? Hoje todo mundo sabe que chega às 5 horas da tarde ou chega perto do meio-dia, aquele trânsito que afunila ali no Pousado da Neve, todo mundo vira um caos. É pai que precisa pegar filho na escola, não consegue. É pessoa que tem que vir bater cartão, não consegue. Isso seria uma obra. Então, e outra coisa, prioridade. O 2050, tanto se fala do projeto 2050. Mas por que ele não sai da gaveta? Porque não tem dinheiro. Por quê? Ali são projetos que precisam ser elaborados. E hoje existem empresas já que se colocaram à disposição de ajudar. Somente a prefeitura não achou uma solução. E eu dei a solução no último debate da Simp. Se nós tivermos a felicidade de se eleger prefeito, nós vamos pegar o valor do índice da compra do construtivo e injetar ele como um fundo para o 2050. Para fomentar o escritório das pessoas que vão fazer os projetos. Os projetos não vão ser feitos pela prefeitura. O secretário de Planejamento não tem tempo para fazer esses projetos minuciosos que o 2050 está pedindo. Então, hoje, qualquer índice que se compra, isso são 2 milhões, 1 milhão, e esse dinheiro vai para o fundo. Nós temos que criar um fundo, tá? Um fundo que seja o 2050, o 2050, e aí sim nós vamos conseguir ter dinheiro, juntamente com as empresas que já se declararam parceiras, para pagar os profissionais, né? Para realmente, de fato, fazerem os projetos e aí sim encaminhar para Brasília, nos ministérios, para nós captar recursos. Esse é o ponto de interrogação. Esse é um planejamento. Isso é algo que o senhor pretende implementar dentro do seu governo. Justo. Voltar um pouquinho para esse governo atual, porque eu perguntei para o senhor antes, o senhor é oposição. E também, o que o senhor teria feito diferente nesse período aí? Por quê? Afinal de contas, se tem 4 candidatos e todos eles, digamos assim, não estão um pouquinho mais ou menos desalinhados ao atual governo, ou seja, de oposição ao atual governo, é sinal que o atual governo não está tão bem assim. A gestão de crise tem que ter uma pessoa que tenha capacidade para fazê-la. O que o senhor teria feito diferente já em relação ao Nova 2050, que o senhor disse que a prefeitura não fez, já teria feito nesse governo, mas principalmente a situação que é adversa que vem. Tivemos a pandemia, sim, mas já passou, mas tivemos uma outra quase equivalente, que foi a questão das chuvas. Ninguém previa, os meteorologistas há pouco tempo estavam prevendo, mas o fato que o estrago foi grande. Como é que o poder público pode ser, nesse caso, efetivo, ser rápido, ser ágil, ser célere para mitigar problemas como o que a gente viveu e estão afetando, inclusive, a economia local? Sóstenes, em primeiro lugar, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa, né? Nunca aconteceu no município de Nova Petrópolis uma catástrofe climática tão grande dessa magnitude que aconteceu há poucos meses atrás. De fato, foi uma situação inédita, inesperada, e que nós, o município de Nova Petrópolis, eu acredito, não só nós, município, o estado do Rio Grande do Sul não estava preparado para isso. Isso foi demonstrado por várias situações, né? Mas não é dever do poder público estar preparado para uma situação como essa, candidato? É isso que eu gostaria de saber. Porque, afinal de contas, mais cedo ou mais tarde vai ocorrer uma tempestade, mais cedo ou mais tarde vai ocorrer um vendaval. E o município tem essa função.
como municipalidade, assim os estados e também a federação, ter um trabalho preventivo, ou pelo menos contar com os fatores do macro-meio? O que o senhor teria feito diferente? Olha, em primeiro lugar, no momento que hoje se fala tanto do meio ambiente, nós precisamos ter ciência que tudo isso está acontecendo porque nós estamos agredindo o meio ambiente. Isso é fato, isso é fato. Nós hoje, os próximos gestores que não tiverem esse olhar em relação ao meio ambiente, e o que diz o meio ambiente? O meio ambiente, dentro da lei que rege a questão das águas da lei, direcionamento de águas, em primeiro lugar. Nós precisamos direcionar as nossas águas. Conseguindo direcionar as nossas águas, nós já vamos evitar um monte de problema. Hoje as águas estão se espalhando, elas não estão tendo um direcionamento, e a lei diz que o poder público ele é obrigado a fazer o direcionamento das águas. Toda a água que é coletada aqui, no centro urbano, no centro, vamos pegar o centro, para onde ela está sendo direcionada hoje? Ela está sendo direcionada, praticamente toda ela, em direção ao bairro Juriti. E do bairro Juriti, ela vai para onde? Ela passa e vai no arroio ali embaixo que vai para o Rio Caí. Que é o afluente do Caí ali. O afluente do Caí. Tá? E aí, onde é que começam os problemas? É quando as águas não são direcionadas, elas se espalham e começam a dar os problemas. BR-116. Por que desceu todo o barranco da BR-116? Toda a água que está vindo da Vila Germânia, do loteamento Vila Germânia, ele não está direcionada, essa água não está direcionada. Os bueiros, todos eles estão direcionando para a BR-116. Pegar o Google Maps em cima, tu vai ver que todos os bueiros, praticamente, de escoamento, eles estão direcionados em direção à BR-116. Isso é um trabalho, digamos assim, quase que de inteligência, de planejamento, mas também da Secretaria de Obras. Falou a Secretaria de Obras, como o senhor avalia obras, que é o que o senhor, inclusive, já anunciou, secretário? Na verdade, planejamento, sócios. Hoje, quem faz a abertura do loteamento, quem dá a ciência do loteamento, quem aprova o loteamento, é o setor de planejamento. Ele que aprova o loteamento. Então, hoje, o loteador, por exemplo, ele tem que fazer o direcionamento de águas. Isso vai ser fundamental. Dentro do nosso governo, nós iremos trabalhar em cima disso. Eu já venho falando com as pessoas e com técnicos profissionais dessa área que nós temos que direcionar as águas dos loteamentos. Se nós não fizermos isso, a BR-116 é um exemplo disso. Eu uso ela muito como exemplo. Aquelas águas em cima, no momento que os loteamentos foram projetados, que as construções estão sendo projetadas, nós precisamos achar tipo de canalização, tá? Uma canalização principal, onde a gente consegue colocar essa água e direcionar ela, para que ela não se espalhe dentro do morro. Todo mundo acha assim, agora o bueiro está virado com a boca lá para dentro do mato, deixa ele lá para dentro do mato. Mas é ali que ele está se direcionando. Daí tem um bueiro à frente, mais 30, 40 metros, também está largando água. E isso vai fazendo com que muitas coisas aconteçam em Nova Petrópolis. Muito deslizamento de rua que aconteceu, Arroio Paixão é uma. Eu preciso aqui fazer uma crítica à atual administração. As valetas fechadas, nos últimos anos a patrola só passa no meio e não abre mais valeta. Né? Tem que limpar as valetas por escoamento de água, passar pelas valetas. E outra coisa, estrada de chão, tem que ter o guarda-reio de terra, dessa altura, que quando a água passa por cima, aquele guarda-reio faz a guia e direciona a água para ela escoar. E Arroio Paixão tinha o quê? Fita zebrada, demarcando onde não existia mais o guarda-reio, que já tinha caído um pedaço. E eu avisava, eu dizia para as pessoas que estavam próximas, essas ruas vão embora se continuar chovendo. Não deu outra. Nesse caso, é Secretaria de Obras, Planejamento. Nesse caso, execução, né? Execução. Secretaria de Obras. O secretário teria que ter, como é de praxe, todos sabem que quando se faz uma estrada, uma patrolagem de uma estrada, tu tem que limpar a valeta primeiro, tirar a sujeira de dentro para a água poder escoar por ali. E do outro lado, tu tem que deixar o guarda-reio de terra, porque se a água que vem, tanto a água que vem de cima daquele lado, ou se ela ultrapassa a pista, para ela ter uma guia que vai direcionar ela para levar ela para o bueiro onde ela tem que escoar. Nesse sentido aí, candidato Charles, nós temos o denominado marco sanitário, que diz que até 2033, 99% dos domicílios devem ter água tratada e 90%
tratamento de esgoto. Já não seria o caso de, na sua opinião, já que isto é uma necessidade, o senhor enfrentaria esta situação de tratamento de esgoto na cidade? Qual a gestão que poderia fazer junto à empresa gaúcha de água e esgoto, que foi quem comprou a Corsã? A ideia, né? Deixa eu complementar também. E aí, o senhor teve já no governo passado, né? Eu até questionei isso também, o Lelo, e naturalmente, porque é um assunto de grande relevância aí para a nossa sociedade. Qual que é o gargalo que teve o saneamento? Claro, agora tem uma luz com essa privatização, vamos assim dizer, da Corsã. Mas dói o nariz, a gente torce o nariz ao passar por uma boca de lobo que exala um mau cheiro que contrasta negativamente com a imagem de Nova Petrópolis em dias quentes. E principalmente por ser uma cidade turística. Exato, não está atrasado. O senhor não faz o meia-culpa também do último governo que o senhor teve com o Lelo, de não avançar mais, porque na verdade aquela obra era para estar já pelo menos recebendo, pelo menos a parte pronta, um pouco mais adiante. E a gente não tem nenhuma casa ainda com esgoto interligado com a rede. Não. Sim, Sócrates, olha só. Essa questão toda ela que ela foi feita, a infraestrutura, a construção da estação de tratamento, toda a parte de tubulação que já foi feita lá, tá? Ela só deveria ter sido continuada nesse governo. Infelizmente não foi continuada, não se colocou 1 metro de cano nesses 4 anos do atual gestor. E também, agora, o que nós podemos dizer sobre a questão do tratamento de esgoto? Nós temos hoje que agradecer e parabenizar que nós temos um promotor, o promotor Charles, o doutor Charles, que hoje puxou para si essa responsabilidade, convidou, né, a Corsã Egea, os responsáveis, que hoje a empresa é responsável, de fato, pelo tratamento de esgoto e abastecimento de água no nosso município, e convidou a atual administração, bem como todos os candidatos a prefeitos, né, lá no Ministério Público, onde ele exigiu da Corsã um cronograma de trabalho. Exigiu da Corsã. E ela, então, por sua vez, se comprometeu junto ao Ministério Público e com os candidatos a prefeito, que vai ser o futuro prefeito, que em 2026, efetivamente, começam as obras do esgoto em Nova Petrópolis. Tá? Isso seria a parte da responsabilidade da empresa. Então, continuar a melhorar a questão da estação de tratamento, que eles dizem que está hoje desatualizada, que eles vão ter que fazer algumas coisas lá. Continuar, eles vão usar a tubulação que hoje já está enterrada. Isso é da responsabilidade dela. Porém, a administração pública precisa também começar a ter um olhar diferenciado na questão do tratamento de esgoto. O que a administração pública precisa fazer? O que o prefeito vai ter que implantar? Que, a partir de agora, os novos loteamentos que vão ser abertos, que vão ter o aval para poderem vender seus lotes, que esses novos loteamentos tenham um dispositivo para fazerem o tratamento de esgoto desse loteamento, desses lotes. Essa vai ter que ser uma implementação que o poder público vai ter que fazer. Já exigir junto, na abertura do loteamento, né, junto ao projeto, que eles tenham uma forma, porque existem várias formas uma infraestrutura já visando um esgoto tratado. Justo. Deixa eu trazer, por conta do horário, que a gente já chegou na metade praticamente, para um assunto que tem ingerência da prefeitura. Nesse caso, é uma empresa que ela deve atuar e a prefeitura fiscalizar, e o Ministério Público está aí para fazer. Ou seja, a prefeitura deve fiscalizar. Sim. Agora, o que a prefeitura pode fazer, no sentido que o senhor até colocou no seu plano de governo, a criação, gostaria que o senhor explicasse se é uma Secretaria de Cultura ou se é um departamento tão somente de cultura, e de que forma o senhor pretende trabalhar nessa área aqui. Deixa eu verificar. Sim, é da sua proposta, né? E também o senhor citou um departamento de desenvolvimento econômico. Primeiramente,
abordar sobre isso, porque desenvolvimento econômico abrigaria aqui a indústria e o comércio. A indústria tem uma questão muito peculiar de Nova Petrópolis, que nós não temos uma área destinada à indústria. E aí até o senhor falou sobre questões mesmo, desde a direcionamento de água, isso também tem a questão a ver com indústrias, né? Ou mesmo outras circunstâncias que nem agora o próprio tratamento de resíduos e tudo mais. Como é que o senhor pensa gerir esse departamento aí, a importância dela, primeiramente? Bom, primeiramente a importância disso, Sóstenes, olha só, hoje não tem cabimento, né? Nós temos uma lei, por exemplo, de incentivo à indústria e comércio, onde qualquer indústria do município que está instalada ou que venha a se instalar no município, ela tem uma lei de incentivo, que ela ganha terraplanagem de graça, que ela ganha um subsídio, uma ajuda em subsídio na compra da areia e da brita. Ela tem a isenção fiscal, onde ela é isenta do pagamento das taxas de construção. Isso tudo são incentivos, muita gente não sabe. Mas isso são incentivos para empresas locais e para empresas que queiram vir se instalar no município de Nova Petrópolis. Em cima disso, hoje, se uma empresa daqui, por exemplo, quer fazer um aumento, quer aumentar a sua planta da fábrica, ela tem que se direcionar ao secretário de turismo. Por quê? A empresa vai se direcionar ao secretário de turismo. Né? Quando ela quer fazer, por exemplo, o pedido para compra de brita e areia, é o secretário de turismo que vai ter que dar o aval para ela. Não, é um pouco desconexo, né? Por isso que a gente vem com essa ideia de criar o departamento de desenvolvimento econômico, uma vez que hoje, o que nós estamos precisando no município? Desenvolvimento econômico. A indústria e comércio, ela entraria dentro desse departamento, ela estaria contemplada dentro desse departamento de desenvolvimento econômico. Nós precisamos desenvolver a economia do município e nós precisamos de um grupo de pessoas que faça esse trabalho junto ao comércio e às indústrias do município. E o turismo, o secretário de turismo vai cuidar só do turismo. Ele que tem que se programar com eventos, ele que tem que sair e vender o município de Nova Petrópolis. Esse de fato, é o papel do secretário de turismo. Não está assinando requisição para compra de areia e brita ou terraplanagem para a indústria. Então, na nossa visão, nós temos essa concepção, que nós temos que trabalhar, ter um grupo de pessoas, tá, que façam esse intermédio para desenvolvimento econômico do município. Nós precisamos desenvolver economicamente o município. Como é que nós vamos fazer isso? Hoje, nós temos várias maneiras. Primeiro, o que cada prefeito imagina, cada gestor, quando entra no orçamento, tu precisa engordar o teu orçamento para conseguir cumprir com o teu pagamento de folha de pagamento, conseguir cumprir com as suas despesas na área da saúde, que são saúde e educação, que são duas verbas destinadas obrigatoriamente, 15 para a área da saúde, 25 para a educação, que tu não tem como mexer. Como é que o primeiro gestor pensa em aumentar, engordar o orçamento? Aumentando impostos. É a primeira coisa que passa na cabeça do gestor. Nós não, nós estamos pensando ao contrário. Nós temos que criar hoje esse departamento de desenvolvimento econômico, ele vem com a finalidade de agilizar os processos no setor de planejamento, tá? Para que os novos empreendedores dentro do município tenham mais agilidade e que não fiquem com os projetos trancados 2, 3 anos dentro do setor do planejamento, para investir em Nova Petrópolis. Porque qual é o dinheiro mais limpo que entra para o município? O ITBI, que hoje é 2%. Então, imagina, alguém que constrói um prédio, vende um apartamento que hoje, apartamento de 1 milhão é barbadinha venda em Nova Petrópolis, né? Tem apartamentos de 2, 3, 4, 5 milhões, tem casa de 8 milhões em Nova Petrópolis. E a prefeitura ganha 2% de 8 milhões só para assinar uma guia. Então, é assim que nós precisamos pensar em engordar o orçamento do município. E esse Departamento de Desenvolvimento Econômico, ele vem nesse sentido. De que forma ele vai atuar com as entidades, pergunto, e também dentro de uma perspectiva de matriz econômica, matriz industrial? Temos o turismo, temos algumas indústrias. O senhor pretende fomentar alguma matriz específica dentro do município? Está no seu plano de governo? Ou o turismo é a principal matriz que muito se fala, mas ainda não emplacou completamente? Claro, tivemos muitos sobressaltos, é bem verdade. Mas, todavia, há esforço que é necessário que seja feito para que Nova Petrópolis seja, de fato, turística. Qual que seria a matriz que o senhor pretende fomentar?
Hoje, Sócrates, existem empresas hoje que não precisam muito espaço físico. São empresas que trabalham com componentes eletrônicos, circuitos, tá? São componentes da área de informática. Hoje, essa rede ela cresceu muito, muito, muito e gera muito dinheiro. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Nós precisamos trazer essas empresas que não ocupam um espaço físico grande e que, de fato, a gente consiga trazer elas para Nova Petrópolis. E conseguimos, a gente tem esse potencial. Então, hoje, esse Departamento de Desenvolvimento Econômico ele vem nesse sentido, de ir atrás, procurar essas pessoas que trabalham, a chamada empresa limpa, né? Então, essas empresas hoje, elas faturam muito, o faturamento delas é enorme. A gente só precisa pesquisar e ver isso. E isso é o que nós precisamos para Nova Petrópolis. Muita gente, quando fala em empresa, trazer empresa para Nova Petrópolis, a gente pensa em grande empresa, trazer uma metalúrgica enorme da Marco Polo, da Guerra. Não. As pequenas empresas hoje, principalmente, só um exemplo, né, que eu estou citando, que são essas que fazem hoje os componentes para computadores, componentes para para veículos. Hoje todos os veículos têm componentes, circuitos. Essas empresas nós precisamos atrair para o município de Nova Petrópolis, mas principalmente nós temos que preservar e incentivar as empresas locais que já estão aqui há mais de 30 anos, apostaram em Nova Petrópolis e ainda continuam apostando no município. Essa é a nossa visão em questão do Departamento do Desenvolvimento Econômico. Candidato, existem alguns estudos que apontam que tem algumas especialidades na área da saúde que são fundamentais em termos de atendimento às pessoas. Eu já li alguns a respeito, citam urologia, que é a saúde masculina, ginecologia, evidentemente, que é quase uma obviedade no município, cardiologia, em função da vida moderna, é outra necessidade quase que premente. As pessoas hoje em dia, e se observa isso nas clínicas, nos hospitais. Eu ainda citaria, assim, por exemplo, ortopedia, enfim, especialidades para o tratamento à saúde em Nova Petrópolis. Se o senhor tem algum projeto a respeito, até mesmo porque às vezes eu vejo assim, a própria prefeitura poderia fazer o levantamento em função das demandas. O que mais nós precisamos em termos destas especialidades? O que o senhor poderia fazer a respeito, caso seja eleito no próximo domingo? Temos 4 minutos só para a gente já encaminhando. Está passando muito rápido, Sócrates. Doutor Eluir, olha só, a pergunta é bem pertinente. Eu tenho uma grata satisfação e uma alegria de dizer que a nossa candidata a vice-prefeita Lila tem 20 anos nessa área da saúde, conhecimento dessa área, e isso vai ser muito importante para nós se nós tivermos a felicidade de ganhar a eleição. Conversando com ela e com outros especialistas, outros profissionais, digo eu, da área da saúde, a questão das especialidades hoje, onde os munícipes precisam se deslocar, nós temos em mente que esses profissionais que atendem, por exemplo, em Caxias, Porto Alegre, eles poderiam atender em Nova Petrópolis. E eles até viriam até Nova Petrópolis. O que eles precisam? De um espaço físico. Eles viriam. Por quê? Eles ganham pago da mesma maneira, né? O município que paga a consulta dele. Então, ele estando lá em Caxias ou estando em Nova Petrópolis, para ele é indiferente. Ele só precisa de um espaço físico. E junto nisso, a gente poderia contemplar, e ele não pagaria o aluguel de uma sala aqui. O convênio da prefeitura com essas especialidades, hoje, tranquilamente pode-se abarcar o aluguel desse espaço físico para esse profissional vir atender em Nova Petrópolis. E o nosso projeto, o que é? Condicionar isso, fazer com que o Hospital de Nova Petrópolis entre junto nessa parceria, e que hoje já ganha um repasse mais ou menos aproximadamente de 6 milhões. Um pouquinho mais perto do microfone por conta da captação do áudio. Que ganha mais ou menos 6 milhões de repasses do poder público. Nós queremos que o hospital seja parceiro nessa questão. O hospital daqui a pouco pode ter salas disponíveis lá dentro e o município paga o aluguel para o hospital. É mais uma renda que estaria para o hospital. E o especialista estaria aqui em Nova Petrópolis. Essa é a visão que a gente tem para tratar essa questão das especialidades. Legalmente é possível isso? Legalmente é possível, sim.
Legalmente a gente tem mais um minutinho, mas para concluir, né, também, e já se o doutor Eloir quiser também fazer uma pergunta, como eu disse, a gente começou um pouco atrasado e também sendo equânime com os candidatos, nada impede de passar um minutinho, que é o que a gente já fez com os demais também. Muito rapidamente, então, candidato Charles, a questão de farmacêuticos nos postos de saúde e a distribuição de medicamentos. Como o senhor resolve isso prático, sem muita... Agora, Em sem 2 muita... minutos. Em um minuto. Dia 1º de janeiro, se eu e a Lila tivermos a felicidade de abrirmos a porta da prefeitura, em questão de 30 dias, nós vamos voltar a botar os medicamentos nos postos de saúde para serem entregues nos postos de saúde, porque não existe lei nenhuma que proíba a entrega dos medicamentos nos postos de saúde, mas sim uma reivindicação do Conselho de Farmacêuticos. Perfeito. Charles, Secretaria de Cultura, que a gente não falou, né? O senhor vai tendo criar uma Secretaria sim, e eu de sou Cultura. o único candidato a prefeito que oficialmente botou no plano de governo e vem dizendo nos vídeos onde eu posso me manifestar que eu sou o único candidato a prefeito que estou dizendo que vamos criar a Secretaria da Cultura. É inadmissível. Nós temos 37 corais no município. Cada localidade, cada comunidade tem um grupo de dança folclórica que representa o município de Nova Petrópolis. A cada 30 dias nós estamos vendo nos jornais grupos de bolão aqui do município ganhando os campeonatos juniores, ganhando o campeonato brasileiro, o sul brasileiro, e são sediados aqui na Sociedade Juvenil da Linha. Mas ela vai Temerária. ter a estrutura da secretaria completa ou será apenas um? Ela terá a estrutura de uma Já secretaria existe completa? hoje, Sócrates. Hoje já existem os diretores da cultura. Elas já estão, nós só vamos pegar esses profissionais que hoje já trabalham Não na vai cultura. gerar mais custos, a Não vai princípio. gerar mais custo. Hoje já existem os profissionais que trabalham na área da cultura, que normalmente é o adjunto da educação que cuida mais da área da cultura e todos os diretores elencados que já hoje existem. Mas nós precisamos criar essa secretaria a fim de mostrar que nós temos condições de fazer projetos significativos e captar recursos. Afinal de contas, nós sediamos o Festival Internacional de Folclore em Nova Petrópolis. É inadmissível que nós queremos falar tanto da nossa cultura e não ter uma secretaria de cultura que represente toda essa arte cultural e as pessoas que participam da cultura do nosso município. Muito obrigado pela tua participação, Charles Petzen. Como a gente tinha colocado já na nossa reunião, a gente não vai deixar um espaço para despedidas, para considerações finais. Acho que o nosso bate-papo já foi uma consideração como um todo. De igual forma, Eloir Clavé, obrigado pela participação. Amanhã nós temos aqui, né? Não deixa também de mostrar para quem está vendo aí, né? Seu plano de governo aí, né? E o pessoal não pode perder a oportunidade, né? É essa a questão. A propaganda é a alma do negócio. Exato aí. Quem está vendo, né? Quem não está vendo, o Charles está fazendo propaganda aí do seu plano de governo, que é altamente esse momento para isso mesmo. Cada um tem que se apresentar e fazer o seu papel. Livre. Exatamente. E também, pessoal, amanhã, para a gente fechar então, para quem está nos vendo aqui, deixa eu puxar a câmera para mim, que eu parecia sempre pela metade, agora aparece integralmente aqui, né? Amanhã a gente fecha essa rodada aqui de entrevistas, né? Sabatina, do mesmo formato que a gente fez aqui com o Charles, mesmo formato que a gente fez com o Lelo, mesma forma que fizemos com o Daniel, provocando, fazendo as pessoas, né, tentar responder para a gente de que forma vai ser feito, né? Esse é o propósito da Inova e fico muito feliz que o Eloir também contribuiu muito com isso e está contribuindo, que o objetivo nessa caminhada final já os projetos foram apresentados, então a gente quer saber como é que vai ser feito, como é que vai ser executado. E é isso que define aí o rumo para os próximos 4 anos. A decisão é do eleitor, a gente contribuir com essa consciência política é importante. Amanhã, então, nosso Café com Leite, para fechar, conforme sorteio, o Josué Drexler, ele que é do MDB, então estará com a gente.